estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que recebe Evandro Gomes, que está completando 50 anos de carreira, 50 anos no jornalismo esportivo aqui em Goiás. E eu passo a bola aqui à minha esquerda, José Calazans. Antes do Calazans, se tu me permites, o Lopes tocou aqui em um nome que eu tinha reservado para falar depois, mas nós estamos no último bloco. Exato. De Luiz Carlos Bordoni. Eu tinha deixado a proposta para falar dele mais no final do programa, porque o Bordoni foi um dos mais inteligentes jornalistas com os quais trabalhei. O Bordoni, quando chegou aqui, foi no mesmo ano que eu cheguei, começamos juntos, né? E o Bordoni fez aqui na TV Brasil Central, quando inaugurou a TV, ele fez o 13 no 13, que era um programa de esportes que você no campo também... do 13. Eu e o Cromar Vieira. 13 minutos que tinha, 13 no 13, né? Então depois veio no campo do 13. Eu também tive o prazer de participar, já ali iniciando. Mas o Bordoni, quando ele chegou de Catanduva para cá em 69, o pessoal estava precisando de um locutor para fazer uma missa em Trindade. E ele veio para fazer esportes, ele foi e acompanhou uma procissão inteira lá, transmitiu tudo, deu um show. E segurando, né? Aí segurou tudo. Aí, então o Bordoni, assim, é meu compadre, não estou falando que é compadre não, mas é um cara que é um eterno professor que a gente tem, porque o tempo passa e ele fica cada vez melhor. Tá, e mais do que justa a homenagem a Luiz Carlos Bordoni. Rangel, antes de passar para o Calazans, no campo do 13, 1983, 84 mais ou menos, você era o narrador, foi quando eu comecei recém-formado, trabalhamos juntos, né, a primeira vez. Mas vamos lá, Calazans. O Evandro, falando sobre torcida, qual o papel positivo ou negativo das torcidas organizadas? E ainda no mesmo assunto de torcedor, por que esse afastamento? Seriam os preços, a modernização das arenas no futebol, a própria violência das torcidas organizadas, porque na Copa América, que vai ser realizada, a Copa América, por exemplo, que está sendo realizada no Brasil, tem preços aí abusivos para o torcedor. O preço mais barato, 60, o mais caro, R$980. Calazans, torcida organizada, que ela tem um lado positivo? Tem. Sim. Um lado da coreografia, aquela Era que puxa o canto de homenagem, né? Aquele trabalho que eles fazem de bandeirões, de incentivo ao time. De colorir, enfim, esse é um lado futebol. lindo, maravilhoso. O estádio, quando ele tem uma torcida, que ela grita, ela aplaude o tempo inteiro, ela incentiva, é maravilhoso um estádio Quando tem uma cheio. torcida que canta e vibra. E isso. Então nós temos aqui, principalmente as duas mais fortes daqui, e o Atlético já tem também uma torcida que começa a incentivar mais sua equipe, mas tanto a do Goiás quanto a do Vila Nova incentivam muito. O lado ruim é esse lado da violência, que é inaceitável, que acabou tirando o prazer da gente de ver um estádio com duas torcidas. E eu acho que é prudente mesmo que se jogue com uma torcida apenas, infelizmente, porque normalmente quando se encontra tem briga, tem morte. Quando tem um Vila e Goiás, você não vê muitos problemas lá dentro do campo, mas fora, nos terminais, em tudo quanto é lugar, tem uma briga e normalmente morre de um ou de outro lado. Então eu engato aí, torcida única é a solução? Não sei se é, porque tem tido brigas eu acho que o que tem que fazer é as autoridades tomarem providências mais duras contra aqueles que vão para brigar, que vão determinados a brigar, a matar. É porque às vezes Né? se pune os clubes de futebol, se pune o Exato. estádio, deixa a parte do estádio vazio, como se aquela parte fosse a responsável pela violência, ou se pune um clube de futebol como se ele tivesse o poder de polícia. Precisa de punir quem comete o crime. Isso. Exatamente. Agora, em relação ao afastamento do torcedor, tem muitas razões, uma delas a televisão. A televisão passa futebol todo dia. Toda hora. Era uma atração você ver um jogo de um time grande aqui, você não via. Né? Agora hoje a televisão, a todo instante tu liga a televisão, tem um jogo de futebol. Né? Não é o problema nem do ingresso, porque quando vem jogar aqui um time que tem qualidade, outra coisa que afastou, a falta de grandes craques. O jogador brasileiro, ele mal começa, ele já foi embora para a Europa. Então nós não temos jogadores que levam torcida a campo. Tem esse detalhe também. E o terceiro detalhe é a violência, o medo de ir a família, do pai, levar o filho, levar o neto, levar a esposa. Ninguém se arrisca, até mesmo num jogo isolado do Goiás na Série A ou do Vila na Série B, o torcedor tem medo de ir.
Ele não pode usar a camisa dele numa moto, num carro, que ele corre o risco de na rua ser agredido no dia do jogo. Então, tudo isso afastou o público. E pode ser um fato muito simples também, porque como tem futebol quase todo de manhã, de tarde à noite na televisão, ele se tornou assim talvez uma banalidade muito fácil. Você vê, então... Arroz de dá pra festa, sentir, virou arroz de festa. Arroz de festa. E outro detalhe, você comparando com os poucos jogos do exterior que passam aqui, você veja, talvez seja isso também, que a gente vê a fraqueza e a fragilidade técnica no nosso futebol. Esse também pode ser um dos detalhes. Não se revela quase ninguém. Para você ter uma ideia, no passado aí nós tivemos um jogo do Vila Nova que teve que mudar de dia, de um sábado para uma sexta-feira, em função da decisão que teve da Liga dos Campeões, do jogo do Liverpool com o Tottenham. Então, eles foram obrigados a antecipar o jogo do Vila para não concorrer com esse espetáculo, que é um jogo que certamente, né, despertou a atenção de todo mundo. Já que nós estamos falando de qualidade técnica de jogador entrando bem no futebol mesmo, o grande jornalista Juca Kfouri comentou recentemente que Neymar é o pior dos nossos melhores. Ou seja, pegando Zico, Sócrates, Pelé, Ronaldo, etc. Reinaldo. Pegando todos esses, isso significa que o Neymar é o mais fraco de todos esses. Você concorda? Tecnicamente, talvez nem tanto. Você não pode comparar o Neymar a Pelé, mas eu acho assim, que se você fizer uma comparação de Neymar com esses outros jogadores, tecnicamente eu acho assim, o Ronaldinho Gaúcho talvez tenha sido tão brilhante ou mais brilhante que ele. Né? O Ronaldo mais decisivo. Agora, o Neymar está jogando fora a condição dele de grande jogador do futebol mundial em função da falta de profissionalismo dele e o apoio que ele tem daquelas pessoas que cuidam da carreira dele. Em relação a esse problema do negócio da violência, Evandro, a gente observa nas torcidas organizadas, é muito difícil você ver adultos na torcida organizada, acima de 18 anos, mas são meninos, 15, 16 anos. Seria bom, na entrada para o estádio, para ver o jogo, proibir meninos, 16, 15 anos, só entraria se tivesse acompanhado o pai. Não, mas já existe hoje. Aqui em Goiás, você menor de idade só entra acompanhado. E tem que ter o documento. O acompanhante precisa de provar que ele é o responsável por aquele menor. Não se entra mais, não tem. Essa já foi uma medida, é uma coisa que a gente criou. Infelizmente, estamos perdendo a guerra por conta que as autoridades estão desistindo de punir quem realmente comete o crime para punir o estádio, que deixa o estádio vazio. Para punir o clube, né? Precisa de punir realmente, a pena tem que ser individualizada, elas têm que ser para quem comete o crime. Evandro, e a arbitragem brasileira? O que você acha dela? E também o VAR. O VAR veio para ficar, precisa ser melhorado? Não, veio para ficar. E eu acho que é justo. Basta você ver que ultimamente nós já tivemos a correção de muitos erros, grosseiros até, né, que evitaram de um time ganhar ilicitamente ou de um time perder sem merecer. Então o VAR veio, aqui no Brasil ainda precisa aprimorar um pouco mais, está muito lento ainda para se decidir uma situação e melhora para a arbitragem também, que agora ela não paga o pecado sozinho, né, pelos erros que comete. Eu sei que é uma função extremamente difícil do árbitro de futebol. O árbitro tem 1 segundo para decidir. O olho da câmera ali não pisca, né? Ele está lá em cima. E são dezenas de câmeras espalhadas pelo estádio. Então, não desperdiçam nada em termos de alguma coisa que acontece de errado num jogo de futebol. Então, essa situação do VAR, que é o árbitro de vídeo, ela ajuda inclusive a arbitragem brasileira. E o futebol goiano, Evandro? Para você, o futebol goiano vai continuar sofrendo, tendo dificuldade de ficar na elite do futebol brasileiro, porque ultimamente o Goiás esteve um período, caiu. O Atlético subiu, caiu. O Vila, nada. O Vila ainda não subiu. Se aproveita e pode falar do Vila, porque que o Vila não sobe, com tanta torcida e não sobe. Como é que você vê o futebol goiano projetando aí para o futuro, para o futebol brasileiro? Ultimamente, Lopes, nós temos passado por momentos difíceis em relação ao futebol goiano. O fato do Goiás ter permanecido 3 anos na Série B foi um susto para todo mundo. Porque o Goiás que entrou na Série B em 73, na Série A em 73, entrou e ficou, tinha caído 3 vezes só, nesse período todo, agora ficou 3 anos.
De repente E ele fica caía mais e voltava, né? Exatamente, caía e Voltava no ano voltava. Em seguinte. 2 oportunidades voltou como campeão. E depois foi enfraquecendo. Eu acho que o futebol nosso já foi melhor. Já foi melhor. Hoje nós não estamos tecnicamente como já estivemos em outras oportunidades, com times muito melhores do que esse que temos. Mas é compreensível, em função da investida do futebol europeu, nos jogadores que surgem aqui, ainda crianças, vão embora, ficou muito difícil, o futebol fica muito caro. Você hoje, para contratar um bom jogador, você tem que, acima de tudo, dar sorte. Não adianta ter o nome, você traz um investimento aqui de 300, 400, 500 mil reais, o cara chega e não joga. Nós temos exemplos aqui. Petkovic talvez tenha sido a maior decepção do futebol, quando o cara ainda estava no auge da carreira dele. O Danilo, recentemente. O Danilo, não, mas o Danilo é compreensível, porque o Danilo está no fim de carreira. Acabou a carreira, 40 anos hoje. O futebol exigindo a parte física como exige hoje, o Danilo não dá conta de jogar mais em lugar nenhum. Ele foi brilhante, mas não dá mais para ele. Então, você faz investimentos aí. Você vê um jogador qualquer de qualidade técnica duvidosa, chega e um empresário, 300 mil por mês, 200 mil por mês. Como é que o Vila Nova vai pagar? Que dos 3 aqui é o que tem mais dificuldade financeira. O Atlético está na base do contratação de risco e tem dado sorte até. E o Goiás, apesar de ser o time que tem um poder financeiro maior, erra muito também em contratações. Por quê? Porque não tem o jogador de futebol craque em disponibilidade no mercado. Evandro, até que ponto também, nesse aspecto financeiro que você disse, a gestão amadora ou profissional influi nisso? É evidente que hoje, se você não tiver uma gestão extremamente profissional, você fica mais para trás ainda. Exato. É muito para trás. E não adianta dizer, esse é profissional, porque está no futebol há muito tempo, é bom por isso. Não é. Hoje o futebol exige estudo também. Exato. Se você não seguir a regra, fica para trás mesmo. Pois é, mas os dirigentes dos nossos clubes acompanharam, hoje eles são profissionais ou ainda estão naquela época do quase que o benemérito, né? Quase que o dono do time? Nós temos um exemplo no Atlético. O Adson Batista é quase um benemérito, quase dono do Atlético. Tem 10 ou 12 anos que ele está lá. Mas a gestão dele é profissional. É boa, a gestão dele é boa. Ele participou de 4 campeonatos brasileiros na Série A. Ele ganhou uma Série B. Então, ele tem os méritos dele. Em 13 anos, dos 5 campeonatos, em 13 anos de campeonato estadual, ele ganhou 5. Então, como ele diretor e como outros, presidente. Colocou o Atlético 4 anos na Série A. Ficou 3, da primeira vez que entrou, ficou 3 anos. O Vila Nova vai ficando um pouco para trás, embora tenha atualmente o Esival, que talvez tenha sido o melhor dos últimos presidentes do Vila Nova, que tem feito um bom trabalho. E no Goiás, o médico Marcelo Almeida, que conhece a fundo o Goiás, porque vive ali de anos e anos, como médico do clube, também eu posso te dizer que ele já faz um bom trabalho e a tendência é melhorar. O modo de gerir, de dirigir de Ailê Pinheiro hoje é superado? O Ailê é uma figura que tem uma história que o nome dele se confunde com a história do Goiás, o nome da família Pinheiro. Mas eu acredito que nos dias de hoje já não se leva mais como antigamente, não. Pergunta? Ô, Evandro, o que você fez durante toda a sua carreira que você mais orgulha, assim? Se você fosse começar lá de novo, você falar, não, essa parte eu faria tudo da minha carreira. A minha lisura profissional, o meu descomprometimento com clubes de futebol, com os quais nunca me apeguei de favor ou de qualquer coisa que você possa imaginar. Alguém pode falar, mas seu filho está trabalhando no Vila Nova, sua filha, eles se formaram para isso, não estão lá de favor. Se formaram, estão nos departamentos que exigiam formação profissional. Então, o orgulho que eu tenho é da minha conduta moral nesses 50 anos. Em relação ao nosso trabalho, Evandro, você não acha que esse problema de filmar lá só um treino físico, aí não filma mais o treino mesmo da equipe, tal, o clube impõe a você a entrevista que você tem que fazer com um jogador X. Às vezes aquele jogador não jogou nada, mas você é obrigado a colocar aquele jogador na entrevista porque o clube quer. Eu acho que aí já não é um negócio que condiz muito com a coisa, não. Então, os clubes se cientificaram de que eles mandam, a situação é deles. Eu até não reprovo a situação do clube fechar treinamentos, porque
o método de trabalho deles teve uma evolução muito grande. Então é natural que eles queiram esconder algum tipo de coisa que eles façam durante o treinamento. Mas eu acho que deveriam ser mais maleáveis em relação ao atendimento à imprensa. Porque às vezes empurram um determinado jogador para uma entrevista coletiva que não tem nada a ver. Então eu acho errado. Mas eu acho assim também que a imprensa esportiva deveria ter um pouco mais de cuidado. Eu tenho assim, vocês todos aqui são exemplos, né? Aqui todo mundo sabe que o José Carlos Lopes é um simpatizante do Goiás, mas ele é o cara mais correto que eu já vi no microfone de rádio. Ele elogia Vila Nova, elogia Atlético, critica o Goiás, sem a paixão desenfreada que pode tomar conta de alguém que usa um microfone indevidamente. Então eu acho que tem que ser por aí. Agora tem muita gente também que pega um microfone sem qualquer tipo de responsabilidade. Se acha com o microfone na mão. E são pessoas que às vezes nem formação profissional têm. E às vezes liquidam com dirigentes e jogadores, uma coisa que eu acho totalmente desnecessária. Você gosta mais do rádio ou da TV, Evandro? Eu gosto dos dois, mas o rádio é minha casa, mais assim, né? Eu gosto dos dois, muito feliz na televisão, mas a minha história maior está no rádio. Seleção brasileira, seleção brasileira. Não, só um detalhe importante. Você citou o Lopes, admirador do Goiás, tudo bem. Pode torcer, mas sem distorcer. Né? Exato. Você tem time, você tem uma preferência e não esconde. Sim, né? evidente. Seleção brasileira. Seleção brasileira, Evandro. Saiu a convocação. Os nossos jogadores não estão aí. Saiu a convocação, chegaram 3, segunda-feira vai chegar mais um punhado, daqui mais uns 10 dias vai chegar outros jogadores. Antigamente nós treinávamos 45 dias para Isso, é uma história que a cada convocação acontece isso, Pois né? é. Aconteceu nessa da Copa América, aconteceu na Rússia. Não estamos ganhando nada mais, não é, Enzo? Ou é Ganhamos porque o a nosso última em jogador não tem 2002 bola mais? e Não, pronto. eu acho que é porque o jogador nosso, tanto que os grandes jogadores que estão espalhados pelo mundo são aqui do Brasil, são grandes jogadores, mas o problema é que o jogador hoje não tem mais aquele comprometimento com a seleção brasileira, com o país. Eles vêm e eles ganham rios de dinheiro lá fora. Eles vêm aqui quase que por uma obrigação de servir o país. E não vêm. Poxa, a gente perder de 7 para a Alemanha numa Copa do Mundo aqui no Brasil foi aquela coisa para dizer, ó, acabou mesmo. Nós não temos nunca mais, não vamos ter uma seleção como a gente teve aquela de 70, aqueles caras que vestiam a camisa e tinham orgulho daquilo, que arrepiavam no hino nacional. O jogador de futebol, esses que vão para a Europa, eles, se brincar, nem sabem cantar mais o hino nacional. Aliás, muitos não sabem. Não Exato. sabem. Qual a motivação que tem hoje o jogador que atua nos nossos grandes clubes feitos aqui e tal, porque não tem chance na seleção? Qual a motivação dele continuar jogando a não ser ter um salário razoável? A motivação é dele poder jogar bem aqui para ir embora para a Europa, ganhar dinheiro. Só Mesmo pode se ser. vá para a Ucrânia, República Isso, Tcheca... não e importa, etc. para a Pra China. Indonésia. Para a China hoje, que é o Eldorado da Agora vai ter até o Canadá. O Canadá acabou de fundar a sua liga profissional, né? Que era ligado aos Estados Unidos, antigamente, né? Então agora até o Canadá pode Aí levar nós o vamos nosso perder jogador. até aqueles fins de carreira que estão na Europa, que vêm para cá, eles vão embora para o Canadá ou para a China para ganhar mais dinheiro. Qual que é o melhor jogador para você, ou os melhores em atuação hoje no Brasil? Futebol brasileiro hoje, em atividade, os melhores. Está difícil, né? O Gabigol, que foi um cara que não deu um chute lá na Europa, chegou no Santos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, no Flamengo já começou a cair. O Bruno Henrique está numa fase muito boa, o Rodriguinho do Cruzeiro está numa fase boa. Você tem o Dudu, que é daqui, que está no Palmeiras, excepcional o momento que ele vive no futebol. Diria até que de todos eles, nesse momento, eu apontaria o Dudu, talvez, como grande jogador do futebol brasileiro. E a torcida palmeirense agradece. Bom, estamos encerrando. José Carlos Rangel, foi um prazer te reencontrar. Há muito tempo que a gente não se via. Volte sempre. Muito obrigado por sua participação. Obrigado por receber o convite para participar dessa homenagem ao Evandro Gomes, nosso amigo de muitos e muitos anos. E assim que você precisar, nós vamos aqui. Somos soldados. Com certeza. José Carlos Lopes, um prazer te ver de novo. Prazer, grande Enzo, um abraço. Leva um abraço lá para a Fabiola também. Um abraço, Rangel, um abraço para toda a sua família, Calazans. Eu me senti muito honrado de participar dessa homenagem ao Evandro. Eu me senti homenageado ao participar dessa homenagem ao Evandro. Muito obrigado pelo convite. José Calazans. Eu, do mesmo modo que o Lopes, eu expliquei logo no início da minha participação o carinho e o que eu devo ao Evandro profissionalmente. Eu também, juntamente com o Zé Carlos Lopes,
todos nós, eu me sinto também homenageado através do Evandro. Ok, muito obrigado. Volte sempre. Evandro Gomes, seus 30 segundos, 40 segundos finais para a gente encerrar. Enzo de Lisita, eu diria apenas muito obrigado pelo carinho, pelo momento, pela oportunidade. José Calazans Santana Filho, José Carlos Rangel Alves, José Carlos Machado Lopes, todos meus amigos, uma honra participar. E eu só quero mandar um recado aqui para o presidente da ABC, o meu amigo Vacil de Oliveira. Eu não me preparei para sair daqui, não, presidente, mas estou pronto para voltar. Obrigado, um abraço. Tá dado o recado aí, presidente. Então, voltamos Mais na direto próxima impossível. semana e até lá. Boa. Mais direto.